Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar com você. Que bom poder comunicar mais uma vez a você que nos ouve aí pela rede social, pela nossas páginas. E desde já eu quero lhe pedir, compartilhe esse bom conteúdo, siga as nossas páginas para que você possa levar adiante, né, todo o bom material que trazemos aqui e sempre, claro, falando do reino de Deus. Na oportunidade, nós estamos em meio ao Congresso Homens de Honra, aqui na nossa querida The Blue, e com um convidado mais do que especial, um convidado que estimamos muito, e logo será apresentado aqui pelo pastor Lediel, e não poderíamos deixar de ouvi-lo um pouco e aprender um pouco com esse sábio homem de Deus. Pastor Lediel. Povo abençoado, que alegria estarmos juntos para mais um podcast aqui na The Blue. Hoje estamos junto com o coordenador dos Homens de Honra. O podcast vai ser aí para os homens principalmente, mas também para todos aqueles que têm chamado ministerial, porque um dos pregadores do evento está aqui conosco, o pastor Ângelo Galvão. Que alegria tê-lo conosco, seja muito bem-vindo. E já queremos que o senhor já dê a saudação para os nossos espectadores. Muito bem, pastor Lediel, pastor Abner, paz do Senhor a toda a The Blue, nas redes sociais, esse instrumento social fantástico que nós temos no nosso tempo, à nossa disposição, né? Deixar aqui a saudação ao pastor Newton dos Santos, presidente da igreja, pessoa agradável, que eu tive o privilégio de, há poucos instantes, conversar um pouco, ouvi-lo. É sempre bom e dizer da alegria de poder estar aqui com vocês. A honra é toda nossa, pastor Ângelo. E como nós não temos muito tempo, hoje vai ser um pouco mais rápido e enxuto esse nosso podcast. É uma honra tê-lo aqui. Hoje o pastor Ângelo, além de ser esse pregador, conferencista que roda Brasil e mundo, também é pastor presidente Mogi Mirim. E a gente sabe, né, que as saídas já não são tão frequentes, então nos sentimos honrados por tê-lo aqui conosco. Pastor Ângelo, conta um pouco para a gente do início do ministério, como foi esse chamado, tanto inicialmente, né, para a itinerância, pregação da palavra, e depois como que também isso culminou no pastoreio, né, hoje pastor presidente. Sim, eu vim a Cristo aos 16 e me integrei na vida comum da igreja, como jovem, e eu tive a bênção de os líderes da minha igreja, o líder da escola dominical, o líder dos jovens, colocarem os olhos em mim e integrarem a comunhão da igreja, não somente, mas a igreja. Então, foram me levando. Eu tive o privilégio, eu me converti numa congregação, mas esses líderes me levaram a ter contato com a igreja sede. Sei que não é a pergunta, mas hoje, como pastor de uma igreja, eu vejo o quanto é importante e abençoador os membros das congregações terem contato com a sede. Olha eu sou só. prova disso. Me ajudou na minha formação ministerial, me ajudou como professor, eu tendo contato com a sede, tendo contato com o nível de ensino que se dava na sede, podendo trazer isso para a congregação e para a minha vida. Então, se é que eu posso dizer isso, eu incentivo todo membro de congregação a ter contato com a sede. Eu sou fruto disso. Viram em mim um potencial, me colocaram em contato com a sede, tanto que, das muitas bênçãos disso que eu recebi, o meu curso de teologia foi pago pela Igreja Sede de Campinas. Que benção. Então não tudo só começou isso, em Campinas. Campinas, Né? Ali se converteu, ali foi para a igreja, e ali começaram a ver um potencial em você, e ali teve os primeiros passos, então, ministeriais. Sim. Já pregando a palavra, como é que foi? Na verdade, eu comecei pela escola dominical. O irmão Francisco Feitosa me colocou como secretário da escola dominical e me obrigou, entre aspas, numa coisa muito boa, a fazer aula de professores na sede. Como eu não frequentaria aula na congregação, ele disse, eu só te coloco de secretário se você for fazer aula de escola dominical na sede. E esse contato me abençoou. Da aula de escola dominical, você faz amizade, o pessoal, porque assim, havia aquele estigma, né? Meu Deus, o povo da sede é diferente, é elitizado. E, na verdade, eu tive uma experiência totalmente diferente. Eu fui abraçado e, da aula da escola dominical, eles já me encaminharam para o curso de formação de obreiros, o CFO. Comecei na vida comum, mas ministerialmente, como dirigente de ponto de pregação,
o meu pastor teve esse direcionamento, me colocou para dirigir congregação, dirigir ponto de pregação, depois dirigindo congregação. Eu fiquei dirigindo congregação 7 anos, esse período de 7 anos, e aí fiquei 12 no ministério da itinerância, pregando a palavra, não é? Andando no ministério da pregação. E agora, há 6 anos, o ministério, através do pastor Zé Wélio, me colocou para presidir a igreja de Mojimirim. Pastor Lidiel, pastor, os homens de honra de Blumenau, lhe admiro muito, né? Estou aqui, sempre pediram, né, sua presença em nosso congresso. E tem admiração e interesse, né, em conhecer a história do pastor Ângelo Galvão. Sim, né? Sim. Conta para nós, pastor, onde nasceu o pastor Ângelo Galvão, o que o pastor Ângelo Galvão, família, filhos, o que o pastor Ângelo Galvão fazia antes de estar no ministério. Sim. A sua vida compartilhada aqui inspira muitos. Eu nasci em Campinas, né? Eu sou do ano de 77, 17 de setembro de 77. Vindo de uma família católica, não é? Na verdade, meu pai não era casado com a minha mãe, tiveram um relacionamento extraconjugal, do qual eu fui gerado, né? Minha mãe, uma pessoa maravilhosa, me ensinou muito sobre a vida, mas eu sempre digo, né, quando eu dou testemunho, minha mãe é uma empregada doméstica, não é crente, mas me ensinou muitos valores, né? Me ensinou muita coisa, uma infância desafiadora, uma adolescência que podia ter dado tudo errado. O que fez não dar errado foi vir para o Evangelho. Né? Aos 16 anos de idade, a convite, eu até brinco com isso quando prego para os jovens, né? Um amigo de escola me convidou para um concurso da prefeitura. Olha aí, ó. E ele foi, buscou a inscrição e colocou uma condição. Só me entregava a inscrição se eu fosse na igreja. Foi assim que eu fui na igreja. Eu fui na igreja buscar uma inscrição de concurso público. Boa estratégia. Eu não passei no concurso público, né? Eu não dei andamento nisso, mas fiquei na igreja, né? Aceitei Jesus em 1993. Ano passado fez 30 anos que eu sirvo a Deus. Sozinho na família inicialmente, servindo ao Senhor. Não tem tradição evangélica nenhuma na minha família, infelizmente. Agora já tem, né? Os frutos vão gerando. A partir. Mas a partir. Então, ele é o Ronaldo. Então, nesse culto, eu aceitei Jesus e aí começou. Eu falo brincando com os jovens que eu aceitei Jesus numa terça-feira, desviei na quarta, mas na quinta-feira ele foi me buscar em casa. Né? Ele bateu lá na casa, eu até disse para minha mãe, fala que eu não estou. Mas a minha mãe falando para ele, diz, Dona Maria, a senhora me desculpe, mas Deus não manda buscar quem não está. Eu sei que ele está, manda ele sair, Olha. que ele vai comigo para a igreja. Né? Olha aí. Minha mãe entrou, né, me repreendeu e mandou eu ir. E eu fui com ele. O Ronaldo tem um papel muito interessante na minha vida. Ele me ajudou a aprender a orar, me inseriu no grupo dos adolescentes, caminhou comigo os primeiros passos. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, Deus falou com ele. Eu estava do lado de fora do templo, ele foi lá, me buscou e disse, Deus falou para mim que vai te batizar com o Espírito Santo hoje. Eu disse, eu não quero e nem sei o que é isso. Ele disse, não faz diferença. Deus falou que vai te batizar. Né? Me conduziu grande para evangelista, dentro do templo. E naquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu brinco, né, que eu tenho uma gratidão tão grande ao Ronaldo que para agradecer eu casei com a irmã dele. Agora entendi. Olha aí, tá Fala um pouco explicado da sua esposa e filhos, pastor. Minha esposa Juscelia é uma bênção, uma menina criada no Evangelho, nascida no Evangelho, de uma família evangélica, pai, mãe, os irmãos. Eu costumo dizer que ela nasceu numa tribo, né? Minha esposa tem 5 irmãos, é muita gente para um. Então a família dela é grande. Eu sou filho único, né? Eu não tenho irmãos. Pelo menos de parte de pai e mãe eu não tenho irmãos. Mas ela tem, meus cunhados acabaram se tornando meus irmãos. Na verdade, a família da Juscelia acabou sendo a base familiar que eu conheci no Evangelho. Né? Eu conheci o Evangelho na igreja e conheci a prática do Evangelho na casa da Juscelia. Né? Lá nós ouvimos os sermões, mas é na casa dela que eu vi o Evangelho sendo vivido através da minha sogra, vivido através do meu sogro e dos meus cunhados, com todas as nuances do Evangelho, né? Com as coisas maravilhosas e com as coisas desafiadoras. Eu sou fruto do que eu recebi no templo
Mas o que consolidou a minha vida evangélica foi o lar do meu sogro. Né? Lá eles cantavam, lá eles oravam, lá eles viviam os dramas, lá eles viviam os milagres, e foi lá que eu aprendi muita coisa da igreja, muita coisa que eu vivo hoje, eu aprendi na vivência diária da casa do meu sogro. Né? Eles iam para o evangelismo, me arrastavam, a Juscelia até brinca, né, que uma das provas que ela fez com Deus foi se eu parasse de jogar bola domingo à tarde e passasse a ir para o evangelismo, né? E o amor me fez ir para o evangelismo, né? Eu fui para o evangelismo por amor, né? Então, é isso, um menino de 16 anos, vindo para a igreja, sem tradição nenhuma evangélica na família, sem nenhum contato com isso profundo, mas Deus me deu a graça, através da igreja e da casa dessa família Souza Ramos, eu fui sendo inserido no ministério, né? Hoje eu sou casado há 26 anos, tenho 2 filhos. Nós não podíamos ter filhos, mas o Senhor fez um milagre. Hoje eu tenho 2. O Guilherme, de 21, se formando em Direito, e o Gustavo, que é a mola do meu coração, meu jogador de futebol preferido. Que benção. Pastor, eu acho que já te perguntaram isso, né, e fica à vontade, se não quiser responder, a gente pula para a pergunta. Mas sempre tem uma curiosidade das pessoas ao verem essa cicatriz enorme na sua face. Né? Como que surgiu isso? Eu tenho essa cicatriz devido a um acidente automobilístico. O carro em que eu estava, ele pegou água e por pegar água perdeu o controle, chama geralmente de aquaplanagem, bateu numa árvore do meio fio e bateu do lado que eu estava. Eu estava conversando com meu cunhado Ronaldo, que estava no banco de trás, sem cinto e dorsalmente virado. Então eu fui jogado direto no vidro quebrado, por isso que cortou meu rosto. O problema não é nem o corte, né? O corte só me deixa um pouco mais feio, né? Então, o problema é o que foi atrás da orelha, né? O que ia me matar era isso aqui. Né? Sim. Que ficou a milímetros de cortar a veia aorta, né? Então... Isso faz muitos anos. Foi 98. 97. Livramento de para Deus 98. Curiosamente, era um tempo que eu estava pensando em parar, né? Na vida cristã. Foi um jeito carinhoso de Jesus manter no evangelho. Um susto. Fica aí. Fica quietinho. Pastor, as suas agendas, né? Os Homens de Honra de Blumenau, ele assiste muito, acompanha o senhor pela rede social. Suas agendas, né? Ganhar o Brasil, a partir de que ano? Quando que foi essa explosão, né, de convites? E já emendando com essa, podemos já responder numa só, como que hoje o senhor concilia essa agenda de presidência com a itinerância? Eu nunca sonhei em ser itinerante ou pregador. Eu sempre gostei muito da vida local da igreja, de me envolver com a vida local da igreja, né? Tanto que eu costumo dizer que eu subi a escada degrau por degrau. Eu fui obreiro sem cargo, depois cooperador, diácono, presbítero, evangelista e pastor. E passando por... eu só não fui dirigente do círculo de oração porque eu não tenho vocação, né? Mas os outros departamentos da igreja eu pude passar por todos, né? Ajudei crianças, adolescentes, jovens, ajudei em missões, todos os departamentos da igreja eu passei. Então, eu estava muito envolvido com a igreja local, quando Deus me fez um chamado para pregar 2006. E eu disse não. Eu trabalhava com medicamento, eu trabalhava na segunda maior distribuidora de medicamentos do Brasil, a Profarma. O senhor tinha uma vida profissional? Graças a Deus boa. Olha. Naquela época eu me lembro que eu tinha uma carteira que na época girava R$200 mil na época, olha. 2007. Me dava uma tranquilidade. Estávamos caminhando, eu e Juscelia já tínhamos comprado um terreno para construirmos num condomínio fechado. A vida estava seguindo para isso. E Deus me fez um chamado, e por 2 anos eu resisti. Eu perdi tudo. Teve esse processo. Eu perdi tudo, né? Até que, 2006, eu fui falar com o meu pastor Paulo Freire, sou presidente em Campinas. Disse a ele, eu tenho um chamado. Nessa época eu estava dirigindo a congregação de Vila Carminha, em Campinas. Né? Aí a intenção dele, segundo ele me conta, era me trazer integralmente para o ministério. Mas Deus falou com ele, libere, porque eu quero ele pregando. Então, comecei a viver exclusivamente para ministrar a partir de 2007. E vivi isso até 2018. Como é que foi o início dessa itinerância? Duríssimo. Foi duríssimo. Porque não tinha
O caminhar com Deus, ele é a experiência primeiro e depois você desfruta, né? E a experiência não é fácil. Quando eu fui chamado, eu pregava em Sumaré, Hortolândia e Campinas. São 3 cidades, uma do lado da outra na região. Muito difícil. Assim, testemunhos, eu tinha, da época da empresa, me sobrou um Monza Tubarão. Ai, ai, ai. E desse Monza Tubarão eu precisei me desfazer dele e eu estava evoluindo, aí eu voltei para um Escort, né? E um dia eu saí de um culto, o pastor me deu R$20 e o carro deu uma pane, eu consegui chegar no posto, chamei um daqueles mecânicos, 10h30 da noite, acabou o culto, tal, 10h30 da noite, ele veio e disse assim, para eu olhar seu carro são R$50. Eu disse a ele, o senhor vai me desculpar, eu não tenho R$50, eu tenho R$20. Aí ele, de terno, né? Ele olhou e disse, você faz o quê? Eu disse, eu sou crente e sou pregador do evangelho. Ele disse, então é por isso que você está na prova. Jesus. Vai, vou fazer o seguinte, me dá os R$20 aí, eu vou ver o que eu posso fazer. Eu dei os R$20, ele me pediu para abrir o capô, eu abri o capô, ele tirou 4 parafusos de um carburador, se não me engano chama, pegou um palito de dente que estava na boca, colocou num negócio, puxou, saiu uma coisa que hoje eu sei que é uma agulha de carburação, deu 3 soprões naquela agulha, colocou ela dentro, fechou o carburador, mandou eu ligar o carro pegou, ele disse, o senhor pode ir embora. Eu fui embora revoltado, eu disse, como pode? Eu estudei para ser administrador de empresa, agora eu estou vivendo essa vida de itinerante. O senhor tem formação na área de administração? Agora eu estou esse negócio de itinerante, o senhor arrumou para mim. Eu preguei 1 hora, o pastor me deu R$20, o cara deu 2 soprão e levou meus R$20 embora. Como é que eu vou viver disso? Não estou entendendo sua matemática. Eu acho que eu vou voltar para a venda. Eu vendi, eu tirava, eu ajudo a igreja, eu não quero ser itinerante. Eu falei para o senhor que eu não quero. Eu ajudo, se o senhor quiser 50% do meu salário eu dou, só me deixa trabalhar. Porque eu não suporto esse negócio, eu não vou suportar esse negócio de ganhar uma oferta e daqui a pouco dá para o cara soprar. Eu estou me sentindo igual a Ageu, o cara está soprando meu dinheiro. Mas era só um processo. Conflito. Eram lições. Disso, fui me encaminhando. Uma vez em Minas Gerais eu fiz uma promessa que eu ia pregar nos Gideões. Eu tinha muita dificuldade de acreditar, porque não era a minha realidade. Eu vim aos Gideões, o pastor Cisino me conheceu. Que ano? 2009 eu fui convidado. 2010 eu preguei o primeiro ano, né, no culto da quarta-feira. Na época era quarta-feira, o culto dos funcionários ali, dos voluntários. Eu preguei naquele culto. Aí acabou o culto, eu tô dentro da van, ele mandou me chamar de volta. Quando eu voltei, ele olhou para mim e disse, menino, você estava onde? Aí eu brinquei, eu sempre brinco, né? Pastor, eu estava escondido atrás das capivaras lá, estava escondido atrás das ovelhas. Ele disse, tá. Dobra o seu joelho aqui que eu vou orar por você. Eu dobrei o joelho. Ele orou por mim e disse assim, eu quero você em Portugal comigo em setembro, eu acho que ia para Portugal. Eu disse, tá bom, pastor. Mas pensei, ele vai esquecer. Ele me conhece, como é que ele vai me levar para Portugal? Mas ele não esqueceu. Ele mandou as passagens, eu fui para Portugal com ele. E aí, sobrevivi a 15 anos pregando nos Gideões. Né? O menino que eu achava que não ia acontecer. Eu achava que não chegava. Né? Mas cheguei, preguei, e aí, Gideões, vocês de Santa Catarina sabem, acontecia um fenômeno, né? Você era visto pelo Brasil inteiro. Através dos Gideões eu fui na Europa, através dos Gideões eu fui nos Estados Unidos, através dos Gideões abriram-se muitas portas, né? Então eu sou grato a Deus, e daí eu fiquei 12 anos ministrando, mas sempre ligado. Meu pastor Paulo me ensinou uma coisa um dia, ele pregou sobre Neemias e ele disse uma frase, se você não for visto, você não será lembrado. E eu peguei isso. E eu sempre orei. Até hoje eu estava sentado ali embaixo e lembrando que até hoje Deus atende essa minha oração. Um dia eu orei a Deus, eu disse, Deus, me coloque diante dos pastores presidentes. Porque eu aprendi que é da autoridade que vem a bênção.
A bênção não vem do acaso, a bênção vem da autoridade. Muito forte isso. Então, me coloco diante dos pastores presidentes. Hoje eu estava sentado ali com o pastor Nito, lembrando, até hoje o senhor atende essa minha oração. Até hoje o senhor zela por isso na minha vida. E comecei. Tenho foto com o pastor Pimentel, pastor Anselmo, pastor Zé Neco, o meu pastor que me ajudou muito, pastor Zé Wellington. E um dia eu estou no aniversário do pastor, ele me chama e diz exatamente assim, pastor Wellington, você sabe como é que é o pastor Wellington. Ele disse, meu filho, estou precisando de um presidente para Mojimirim. Né? O que para nós é uma coisa fantástica, gigantesca, para ele é uma coisa simples, porque ele faz isso há 50 anos. Né? Mojimirim é quantos quilômetros da capital? 170. Perto? 2 horas. É, uma cidade maravilhosa. E ele disse, eu estou precisando de um presidente para Mojimirim, tem uma fila na sua frente. Imagina. Eu tenho um monte de gente na sua frente. Só que hoje de madrugada eu estava orando e Deus me mandou colocar você lá. Aí eu lembro até hoje que ele disse assim, só que eu estou muito estressado, eu vou aos Estados Unidos descansar, quando eu voltar eu te imposto em Mojimirim. Dito e feito. 4 de dezembro de 2018. Ele me impulsou lá. Desde então, eu estou tendo o privilégio de servir, aprender muito, porque é totalmente diferente de você dirigir uma congregação ou um ponto de pregação. Claro. Né? A presidência de uma igreja te faz ter uma visão totalmente diferente de muita coisa em muitos aspectos. É uma responsabilidade gigantesca, mas também um privilégio muito grande. Né? Você poder cuidar de um povo, cuidar de uma igreja. Então, a partir de 2018, eu tive que drasticamente reduzir minha agenda. Não tem outra possibilidade. Agora, eu tenho um povo para cuidar. Né? Voltei àquele convívio maravilhoso de igreja. Então, eu amo escola dominical, tá no culto à noite, tá no culto de terça. Eu tenho um curso Foco, onde eu tenho toda segunda, terça-feira um bate-papo com os obreiros, formando obreiros. A gente tem culto ao ar livre, evangelismo, missões. Então, a vida da igreja é muito dinâmica. Né? E interfere na maneira com que você vinha pregando na itinerância e agora como presidente? O que mudou? Pastor Lediel, eu imaginei que não. Eu imaginei que eu ia continuar, que eu ia conseguir fazer um dualismo, né? O pastor que eu sou na itinerância é uma coisa, né? Até com aquela ideia, né? Eu preciso manter meu nome, eu sou o Ângelo Galvão, né? Eu preciso manter essa pegada. E lá, mas as coisas se intercalam muito, porque eu não consigo mais só chegar na igreja como itinerante. O itinerante chega focado para pregar. É uma coisa estranha. O pastor, ele tem não me interpretem mal, mas ele tem a estranha mania de olhar a igreja diferente. Ele olha a igreja depois do culto. O que vai acontecer na vida. A visão do itinerante, e tem que ser assim, ele olha o culto. O evento. Ele tá ali, é a bomba, né? Ele tem que explodir ali, numa linguagem bem simples. Ele vai para aquilo. Pastor, eu não consigo mais pensar assim. Né? Até eu brinco com a minha esposa e digo, eu tô ficando velho com esse negócio de pregar, porque não vira mais. Eu amo ver o mover do Espírito, mas antigamente eu chegava num congresso como se ele fosse o último congresso da minha vida. Hoje eu olho para um congresso como ele seja uma continuidade da minha vida. Certo. Entendo. Então, eu não quero só explodir naquele congresso. Eu não quero só que as pessoas se lembrem da dinâmica, da eloquência. Claro que a semana da pessoa, como vai ser depois. Interessante. É estranho isso, né? Coração pastoral. Então, hoje eu não vou mais para o congresso. Eu amo pregar. Né? Sim. Pregar é muito importante para mim. Mas a maneira que eu enxergo pregação... Antigamente, se eu pregasse num culto, por exemplo, e não fosse aquela explosão pentecostal, eu saía frustrado. Hoje, eu não sei se é amadurecimento ou é mudança, mas eu entendo, eu tenho que sair, eu gosto de sair feliz do culto. E hoje, quando eu vejo o resultado, como pastor, você diz, uau, o cara vai sair daqui Entendeu? melhor. Pegou, sabe o que é para praticar, né? Pastor Lediel, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Agora, então, o pastor ainda é itinerante. Sim. E agora também pastoreia um rebanho e é um pastor presidente. Então, ele conhece o Brasil, ele conhece o que são igrejas maduras ou não, no sentido de estar pastoreando o rebanho.
Sim. Qual é a sua visão do Brasil hoje, pastor? Como que o senhor enxerga a igreja brasileira hoje? Porque agora o senhor também é pastor, tem um rebanho e sabe como... Quais são os desafios, talvez, né? Grande desafio para a igreja contemporânea, né? Olha, eu sou um pastor novo, então eu não tenho uma vivência que me capacite a fazer um diagnóstico da igreja, porque ela é muito maior que eu. O ministério é muito maior que eu. Ah, sim. Eu sou um jovem pastor. E o Brasil é enorme com as suas diferenças também. Então, você tem culturas onde a igreja precisa ser daquele jeito. Né? Eu penso assim. Mas o que eu vejo, pastoralmente, eu preciso olhar para Mojimirim. O que eu quero? Eu brinco com o pessoal lá o seguinte: eu não quero nem que a gente chame Jesus de mano, mas nem chame ele de vós ser mercê. Entendo. Eu quero que a gente tenha uma linguagem que sirva para hoje, que o idoso entenda, mas também o adolescente que está na ponta ali entenda. Uma linguagem que alcance as crianças, uma igreja que seja atraente, né? Eu estou relendo, na verdade, um livro que trata justamente disso, da necessidade da igreja ser atraente. E isso é bíblico. Ele diz que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, quem tem que se salvar tem que ser acrescentado à igreja. Mas essa igreja precisa estar preparada para receber. Então, eu luto com isso em Mojimirim, porque nós, e aí é uma visão minha, eu posso estar errado, mas nós nos tornamos muito barrista. A gente defende dentro da igreja, a gente tem dificuldade com pessoa de fora, tem dificuldade com as pessoas que chegam, às vezes. Pode ser que aqui não, mas lá, às vezes a gente tem dificuldade, a pessoa chega, ninguém cumprimenta, ninguém abraça, ninguém vai lá, ninguém tenta interagir, não é? Se não tem, vamos dizer assim, o pedigree assembleiano, a gente tem uma dificuldade com a pessoa. Hoje em dia, a gente tem que entender que as pessoas virão tatuadas, virão com piercing, virão pessoas normais, não que essas O não senhor sejam vê isso pelo normais. Brasil hoje. É a realidade. É a realidade, não é? As pessoas vêm tatuadas, virão das mais diversas formas. E elas precisam ser recebidas pela igreja, transformadas pelo Espírito, mas recebidas pela igreja. Então, eu entendi em Mojimirim, minha função não é transformar, é receber. Eu vi que a grande dificuldade era justamente essa, receber. A gente quer transformar. Nós, como igreja, não temos a função de transformar. Nós temos a função de receber. Quem vai transformar é o Espírito Santo. Pelo menos é o jeito que eu penso. Então, eu estou trabalhando dessa cultura. Receba as pessoas, atrai as pessoas, deixe elas virem. Não importa como, não importa de onde. Nós não estamos aqui para transformar. Nós não temos poder transformador. Nós temos que receber, abraçar. As pessoas... Pregar o evangelho. Pregar o evangelho e deixar Jesus fazer. Que é o que a igreja de Jerusalém. Você vê, eu não sei se tem essa visão, mas a visão que eu tenho é essa. A igreja de Jerusalém teve o privilégio, claro, considere plano de Deus, vontade de Deus, considere tudo isso, mas ela teve o privilégio de ter no bojo dela a pessoa que seria o maior vulto do Novo Testamento. E ela não recebeu, que é Paulo. Tem plano de Deus? Tem. Tem vontade de Deus? Tem. Tem direção de Deus? Tem. Mas olhando organizacionalmente, ela não recebeu ele. Para Paulo ter ministério, ele teve que ir lá para Antioquia. Mas ele passou em Jerusalém. Ele queria ser de Jerusalém. Pode ser que o plano de Deus não fosse, mas olhando assim friamente, não recebeu. O povo rejeitou ele. E quantas vezes a gente não rejeitou pessoas? Sim. Né? Vamos falar da Senhora Assembleia de Deus, cujas ramificações nós temos igrejas das mais diversas por aí. E muitos deles pessoas que vieram a nós e a gente não recebeu. É verdade. E Deus acabou usando de uma outra maneira, né? Na sua soberania, Deus vai fazendo, movendo e alcançando lugares que nós também não alcançaríamos. Né? Pastor, eu vou Tem os para a seus minha caminhos, última né? colocação, depois o pastor Lediel vai ficar à vontade. Em nome de todos os homens de honra, minha gratidão pelo senhor atender nosso convite e espero ter outras oportunidades para tê-lo aqui em Blumenau. Boa é essa palavra. E diga-nos a experiência, né, de estar em Blumenau, de estar com os homens de honra aqui, como foi para o senhor. Sim. Depois o pastor Lediel segue. Olha, é uma verdadeira oportunidade.
Eu sou sincero, eu anelava por estar aqui num culto e sabendo das suas atribuições, mas eu anelava estar aqui num culto como hoje, em que eu pudesse, diante da igreja, me desculpar com o pastor Newton. Eu carregava essa vergonha há muito tempo. Já tinha feito isso de maneira particular, no saguão de hotel, abracei ele, pedi desculpa, mas eu anelava ter essa experiência na igreja. Então, de muita coisa marcante para mim hoje, eu entendi, me tirou o peso, né? Eu sei que ele já tinha me perdoado, eu sei que eu já tinha pedido, mas hoje eu pude me dirigir a ele, agradecê-lo por me receber novamente. Ele poderia naturalmente fechar todas as portas e não me receber aqui nunca mais, não é? Porque aquele dia foi um dia muito malfadado. O dia que eu vim, preguei, foi um dia malfadado. Se eu pudesse, eu apagaria, mas eu aprendi que história você não apaga. Você pode se desculpar por ela. Pastor Ângelo está falando de uma ocasião, há muitos anos atrás, que ele esteve conosco, que segundo ele disse que ele não teve uma boa performance, né? Não teve no desenvolver da mensagem. E aí hoje, publicamente, diante do presidente, ele fez essa retratação. E o presidente até, eu estava lá, ele disse, capaz, imagina companheiro, imagina amigo. Mas para mim foi importante, desde a primeira vez que eu vim aqui, acho que há 2 anos atrás, novamente, a gente vê que a igreja, hoje, ela caminha para um tipo de igreja que é o tipo de igreja que eu acredito. É a igreja que alcança, a igreja que você vê jovens trabalhando, você vê homens de idade trabalhando, mulheres. É a igreja que vive comunidade. A gente está aqui, do lado aqui tem uma sala cheia de adolescentes, jovens, né, pelo menos parece de idade muito tenra, envolvidos com a vida da igreja. A gente vê uma igreja que serve, né, irmãs que estavam lá, esposas de pastores, e num segundo momento estavam lá servindo o alimento. Isso é maravilhoso, é o tipo de igreja que eu acredito. A igreja que a pessoa não está ali só para o culto, né? É a igreja que faz parte da vida da pessoa. Então, eu vejo muito isso em Blumenau. Mojimirim tem essa característica também, e isso é verdade. Nós gostamos de servir, a gente entende que não é só o culto. Não é só o culto. Tem o antes do culto, quando você recebe, quando você abraça, e tem o depois do culto, quando você mostra que a palavra que foi pregada no púlpito é vivida na cozinha, vamos dizer assim, né? Na vida diária da igreja. Então, para mim é um prazer. Amém. E nós então chegamos ao fim de mais esse podcast. Tivemos aí a honra de receber o pastor Ângelo Galvão, que contribuiu um pouquinho, contando assim, né, detalhes da história, coisas importantes. É claro que a gente poderia ficar umas 10 horas aqui ouvindo, né, pastor Abner? Mas, pastor Ângelo, muito obrigado, tá? Sabemos que também o senhor já está cansado, né? Pregou, veio de viagem, é rotina de pastor, pregador, mas muito obrigado por esse tempo. E nós queremos que você deixe, então, as suas últimas palavras aos nossos espectadores, né, que tem líderes, tem cristãos nos assistindo, gente que tem aí os desafios da vida, mas aquela palavra pastoral para encerrar. Muito bem. Queridos, minha gratidão reiterada à igreja, a esse momento, com o pastor Lediel, com o pastor Abner, com a equipe que está aqui, né? Há uma equipe aqui cuidando para que essa imagem, esse som, esse podcast chegue a você. Veio ao meu coração deixar para você a expressão da palavra de Deus, onde o apóstolo Paulo diz aos crentes da igreja de Corinto, e consequente também para nós, não é? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus dê a você a capacidade de ser firme, não é? Estar firmado na rocha que é Cristo, firmado nas convicções bíblicas, mais do que nunca, conhecedor da verdade, constante, que você não viva vacilando na vida cristã, mas tenha uma constância, não é? Ser firme, ser constante e aproveite para viver o abundar. A proposta de Cristo é vida abundante. É uma vida que, na sua plenitude, ela, apesar de todas as adversidades da vida, ela é plena, ela é abundante. Então, viva a abundância, o suprimento pleno de Deus para a sua vida. E tendo a convicção, se a Bíblia trata disto, é porque isto é uma realidade. Sabendo. Eu gosto muito das expressões bíblicas que usam assim. Sabendo, conhecendo, entendendo.
Então, entendendo, conhecendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Eu gosto disso. Não é pro Senhor, é no Senhor. Nós não trabalhamos só para Deus, nós trabalhamos em Deus. Ele não deu o Espírito como uma ferramenta, ele nos fez morada, templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não te usa no culto, o Espírito Santo participa de toda a sua vida. Você não vive só pro Senhor, você vive no Senhor. E a sua vida não é vã, não é porque você prega, ou porque você ensina, ou porque você canta. A sua vida não é vã, e a sua continuidade de história não é vã, porque você está no Senhor. É como o céu. Eu não espero ir para o céu porque tem rua de ouro, ou porque tem mar de cristal, ou porque tem muro de jaspe. O melhor no céu não é o que tem no céu. O melhor no céu é quem tem no céu, é Deus. Como João disse, nós o conheceremos como ele nos conhece. O melhor do céu é o Deus do céu. E o melhor da terra é que o Deus do céu mora em nós na terra. Então, que Deus te abençoe. Amém. Obrigado, pastor Ângelo. Obrigado pela sua atenção. Obrigado, pastor Abner. Estamos também nesse momento abençoados do Congresso dos Homens. Você já sabe, né? Dá o seu joinha aí, curte esse vídeo, mande o link para os seus amigos e, claro, nós esperamos que você sempre fique ligadinho aqui, porque sempre tem um conteúdo que vai abençoar a sua vida, edificar o seu coração e revelar os propósitos que Deus tem para a sua vida. Até a próxima, que Deus te abençoe. Forte abraço, Deus abençoe você e sua família.